para essa homenagem aos 190 anos da Revolta dos Malês. Não deve ficar lá no passado, mas ser reinterpretada política e simbolicamente como um marco da resistência que deve continuar. Resistência contra a intolerância religiosa, o racismo e qualquer tipo de desigualdade que assola não apenas o nosso país, o nosso mundo e cada vez mais, né? Porque estamos vivendo tempos distópicos, tempos de avanço da extrema-direita. E eu queria, na verdade, falar aqui de lembrar, né, lamentar, homenagear os mártires de Gaza. Essa é uma revolta muçulmana e precisamos nos lembrar o que está se passando no Oriente Médio. Aquilo ali é um genocídio, a própria ONU já definiu como tal. Netanyahu está sendo procurado como criminoso de guerra e o mundo precisa julgá-lo e sentenciá-lo. Então, viva os palestinos de Gaza e da Cisjordânia. Apenas relembrando para vocês o que foi, né, a Revolta dos Malês em termos factuais, para depois começar a fazer algumas reflexões de aspectos relevantes e nem sempre muito bem compreendidos pelo público em geral, né? Eu digo isso porque, repetidas vezes, erros, às vezes crassos, outras vezes leves, mas que podem ser levemente, educadamente corrigidos, como resultado de uma pesquisa que já me tomou para lá de 50 anos nessa altura do campeonato. Então, aqui a continuação chamava-se Rua dos Coqueiros. Primeiro a Rua do Pilar, né, onde fica a igreja do Pilar. Depois se transforma na Rua do Coqueiros de Água de Minas. Aqui, onde antigamente ficava a Mesbla, depois virou uma casa de espetáculo, que também faliu. Isso aí era uma missão dos malês. Aqui, com ironia, em frente a uma igreja católica, os muçulmanos foram derrotados num verdadeiro massacre, porque ficava nesse lugar o quartel da cavalaria de polícia, que já tinha sido avisada, né, com muita antecedência pelo chefe de polícia, que foi muito eficiente no combate aos malês, e esse teria sido o último momento da revolta. Porém, há uma espécie de momento extra, digamos, que foi um grupo de escravizados que viviam no Taboão e desceram, eu acredito, achando que ainda haveria um levante no alvorecer do dia 25. Né? Não eram muitas pessoas, eram todos escravizados por um só senhor, que, por sinal, era um traficante de escravos. Hatz era o sobrenome dele. Mais ou menos parecido com rato, né? Gente que roubava seres humanos da África para trazer para a Bahia, e esses foram também massacrados. Rapidamente por policiais, pela Guarda Nacional, por civis, enfim, todos que se mobilizaram contra os malês. Bom, depois de um processo muito eficiente e ritualizado, foi organizado, né, que foi estudado aqui pelo nosso desembargador, né, em um dos capítulos do recente livro dele, que é da segunda edição do anterior. E colocando em prática o Código do Processo Criminal. Ele tinha um Código Criminal, o Código do Processo, que era como as pessoas deveriam ser julgadas. Então foi tudo feito de acordo com o Código do Processo. Inquérito policial, indiciamento, depois o julgamento, depois o sentenciamento
e o cumprimento das penas. Né? Isso é um aspecto importante que eu vou falar mais tarde, porque isso ofereceu bastante a todos nós que estamos aqui sabendo dos detalhes sobre o levante dos Mares. Bom, então, como mais de 500 pessoas foram interrogadas, quer como suspeitas, quer como testemunhas. Tá? Então, nós temos uma vastíssima documentação a respeito desse movimento. E, no final, quase 300 suspeitos foram investigados. Né? Muitos foram considerados inocentes, ainda no processo da devassa, inicial da devassa, no inquérito policial. Né? E, no final, houve sentenças foram distribuídas que iam da pena de morte ao banimento do país. Né? 16 foram condenados à pena de morte, recorreram, 12 tiveram pena modificada para prisão ou para açoite, e 4 foram fuzilados no campo da Cobra deveriam ter sido enforcados, mas foram fuzilados porque não se encontrou alguém que se dispusesse a servir de, como é mesmo termo? Carrasco. De carrasco. Né? E procuraram, inclusive, entre os presos, tanto de 1835 como presos comuns, né? Porque os 35 eram presos políticos, né? E ninguém quis se dispor a isso com medo da retaliação dos mamelucos. Né? E tudo isso aconteceu muito rapidamente. É muito impressionante, porque a revolta foi em janeiro e no dia 14 de maio, esses 4 já estavam sendo fuzilados no campo da Pólvora. Né? E as sentenças já tinham sido distribuídas por todos os outros. Né? E em 14 de março já tinha havido recurso de sentença, porque havia, pelo código, o preso, né, o sentenciado, poderia recorrer para o júri da segunda cidade mais popular. No caso, na época, seria Santa Maria. Então, muitos tiveram suas sentenças comutadas. Bom, mas isso durou, na verdade, sim. Voltando. Então, as sentenças foram morte, chibatada, que foi principalmente a sentença dos escravizados, porque os libertos não podiam sofrer chibatada. Prisão perpétua de 25 anos, com trabalho, usando calceta, trabalho forçado, que chamava-se galetes, né? E deportação. No caso da deportação, nem existia essa sentença no Código Criminal. Uma lei foi inventada para deportar os ex-escravizados suspeitos. Ou seja, aqueles que foram investigados e tiveram sua inocência confirmada. No entanto, esta lei obrigava-os a serem mandados de volta para a África. Tá? Então, foram deportados dezenas pelo próprio governo, e a repressão que se seguiu à derrota de 1835, da revolta, a repressão que se seguiu, que acossou a comunidade africana, levou muitos libertos, ex-escravos, a desistirem da vida na Bahia e retornarem para a costa da África. E não era para ser suas cidades, regiões de origem, porque as guerras estavam conflagrando essas regiões de onde eles tinham vindo, nas décadas anteriores. Né? E lá formaram essas comunidades que nós conhecemos, dos retornados do Brasil, principalmente da Bahia, né? Em cidades como Lagos, Porto Novo, Uidá, Agüey e mesmo Acre, né?
em Gana, que foi uma região que teve uma participação minúscula no tráfico de escravizados paraguaios. Então, essa é a história. Né? Sempre quando jornalistas e pessoas que não são exatamente da mídia, né, me entrevistam, perguntam assim, por que a Revolta dos Malês é importante? Né? Por muitas razões, mas eu vou distinguir, eu selecionei 3. Né? Uma é que aconteceu na cidade, foi a única realmente revolta urbana do Brasil. Aconteceu não é que tivesse sido a maior revolta urbana, foi a única. A outra foi feita também na Bahia, e ninguém fala dela. 5 anos antes, aconteceu uma revolta quase tão sanguinolenta para os rebeldes como a de 1835, 1830. Um grupo de africanos atacou um armazém, que era assim que era chamado, um armazém de negros novos, entre aspas, que eram pessoas recentemente traficadas, né? E houve um massacre desses rebeldes, 50 deles tendo morrido. Tá? Então nós tivemos também essa revolta urbana que precisa, Bujão, ser lembrada, né? Fez 190 anos, 5 anos atrás. Então, foi uma revolta urbana, né? Numa das principais cidades do Império, a segunda depois do Rio de Janeiro, muito populosa, rica, né, que vivia nas costas dos escravizados que produziam açúcar para exportação no Recôncavo, mas que escoava essa produção através do Porto de Salvador, uma cidade urbanizada, claro, cidade é urbanizada, mas uma cidade com uma população urbana densa e uma população escravizada e africana muito densa. Então, o contexto é muito importante para explicar, né, isso. A segunda questão é a religião. Uma revolta muçulmana. Isso aí não existiu, aí no caso, em nenhum lugar das Américas. Você encontra muçulmanos aqui e ali, e há inclusive quem argumente que os muçulmanos estiveram muito ativos em revoltas acontecidas mais ou menos nesse período em Cuba. Mas não se provou que isso de fato aconteceu. Entendeu? Não se provou a existência de uma comunidade muçulmana em Havana, por exemplo, ou em Santiago de Cuba, que eram 2 grandes cidades. Né? Se provou, claro, que os yorubais lá foram importantes e determinantes em muitas revoltas da década de 20 e 30 em Cuba. Então, diz inclusive que também participaram muçulmanos na Revolução Haitiana. Né? Sobretudo um personagem ainda envolto, né, em brumas, que é Buchmann, né? Homem chamado Buchmann, que seria, na verdade, um curandeiro mais do que, quer dizer, a identidade dele, que aflora na documentação, é a de curandeiro, é de pertencente a um outro registro religioso que não o islâmico. Mas, enfim, então, a revolta dos malês foi única nesses 2 aspectos, urbana e liderada pelos muçulmanos, embora não apenas muçulmanos tivessem participado. Tá? Eu vou falar disso um pouco depois. E aí todo mundo ficou, o que é que está acontecendo aqui? Né? E a curiosidade era ainda maior porque os famosos papéis malês, né, que eram escritos em árabe, ou em ajami, que é a língua africana, o Yorubá, o Furani, o Hausa, escrita com o alfabeto árabe, foram encontradas, né, às centenas. Muitos, inclusive,
desapareceram. Né? Outros foram mandados para todo mundo, para o Rio de Janeiro, para a França, para Portugal. Inclusive, a coleção de livrinhos malês, seriam livrinhos de reza malês, nós não temos nenhum aqui no arquivo público da Bahia que concentra uma grande coleção desses papéis anexados precisamente ao processo, à devassa. Né? Não tem um livrinho. Esses livrinhos estão em bibliotecas da Europa e no Instituto Histórico e Geográfico. Né? Então, podemos até fazer um movimento para trazer esses livrinhos para cá. Né? Por que não? Estamos agora lutando para trazer o crânio, né, que seria de uma lei. Né? Isso também é uma relíquia que nos foi roubada. Então, revolta urbana, revolta organizada pelos muçulmanos. E o terceiro ponto que vocês vão se surpreender, sabe o que é? O volume de documentação produzido por essa revolta, precisamente porque ela seguiu todos esses rituais jurídicos, judiciários, né? Que produziu essa papelada imensa e transformou a revolta dos malês em uma das revoltas mais bem documentadas das Américas. Tá? Porque, não se engane, a revolta dos malês não foi a mais séria e mais perigosa para o regime escravista na Bahia. E aqui entra um outro aspecto. A revolta dos malês foi uma de mais de 30 revoltas. Foi a última de mais de 30 revoltas e conspirações acontecidas desde 1807. E se a revolta dos malês foi uma revolta predominantemente, quase que exclusivamente, feita por nagôs, ou seja, pessoas de fala iorubá, as anteriores tinham como predomínio, hegemonia política, os ramusais, que era um grupo muitíssimo mais, um grupo étnico muitíssimo mais islamizado do que os yorubais. Porque a enorme maioria dos yorubais, vítimas do tráfico, era adepta dos orixás. Não era muçulmano. Tá? Aqui, muitos se converteram. Inclusive, os papéis malês indicam que eles estavam aprendendo a escrever a língua do profeta, né? A língua na qual o Alcorão foi ditado para Maomé, portanto, uma língua sagrada, diferente da tradição bíblica, né? E todo muçulmano, digamos assim, esforçado, né? Ele precisa aprender essa língua sagrada. Então era isso que eles estavam fazendo, o que indica um processo de conversão em curso nos anos que antecederam 1835. Isso é muito importante porque o recém-convertido, em geral, é uma figura aguerrida, às vezes mais aguerrida do que os antigos. Então eles contou-se naturalmente vou falar um pouco disso, né, com pessoas que tinham experiência de guerra do outro lado do Atlântico, né, mas também com pessoas que, tendo tido essa experiência, acrescentou a ela a religião do Sheik aqui presente. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que as revoltas anteriores, que aconteceram no recôncavo, o coração da escravidão baiana, uma delas durou 3 dias, em 1816, conflagrando diversos engenhos, muito mais perigosos, que aconteceu exatamente no coração da escravidão. A revolta de 1814, que aconteceu nas mediações de Salvador, nas armações de baleia, nas roças de armação de Itapuã, e que tentou chegar ao recôncavo e foi derrotada à beira do Rio Joanes, foi muito mais perigosa, queimou-se muito mais, matou-se muito mais branco, inclusive senhor de grande cabedal, traficante de escravo, inclusive. Né?
da família Weiss. Essas outras revoltas, elas não foram submetidas a esse inquérito detalhado da revolta dos Marais, entendeu? E aí, graças a esse volume documental, é que nós estamos aqui celebrando a revolta dos Marais e não celebramos a revolta que o João já batizou de Itapuã, tá? Porque ele é de lá, da comunidade de Itapuã. Então, e realmente Itapuã foi um dos centros nervosos dessa revolta. Muitas casas foram queimadas em Itapuã, pelos rebeldes, e assim por diante. Mas e tem mais um detalhe na 1814. Né? Se a gente ainda anda procurando mulheres na revolta de 1835, na revolta de 1814, elas estavam não apenas lá, mas elas estavam na frente. E tem seus nomes. E esses nomes precisam também ser consignados na memória do movimento negro, na verdade, na memória da nossa história. Tá? Sem falar em 1826, né, que houve uma líder chamada Zeferina, que é pouco lembrada diante da Luísa Marinho. E essa Zeferina também tá documentada, foi presa de arco e flecha na mão, animando os homens, né, que já tinham desistido. Não, vamos lá, não vamos nos entregar. Tá? Zeferina. Já temos aqui, aí vem a prefeitura e faz um conjunto de casas chamado Ocupação Zeferina, não é isso? Pois é. A direita sabe como fazer essas coisas. Né? Então, vejam só como é que a história é escrita. Aqui é um depoimento, né, de alguém que trabalha com a documentação. A falta de documentação, ela também apaga a história. E o volume grande de documentação incendeia a história. E foi isso que aconteceu em relação à revolta dos Marais. Tá? Eu deveria estar aqui falando o contrário. Não. Mas não falo porque não é assim. Né? Você tem que entender. Hoje em dia, os historiadores, sobretudo os historiadores militantes, falam muito em a escravidão no arquivo. O arquivo é colonial. Arquivo colonial. Vamos decolonizar os arquivos. Pois é, eu estou decolonizando os arquivos. Entendeu? Dizendo o que ele não disse. Não é o caso da revolta dos Marais. E os arquivos falaram demais. Né? Bom, agora eu vou passar para uma outra questão, que é sobre quem fez parte da revolta. Toda hora eu estou lendo e ouvindo que a revolta de 1875 foi uma revolta feita por... Já votaram Geijo, já votaram Angola. Os Angola, minha gente, não participaram da revolta do Norte. Entendeu? Em 1840 e poucos, os Angolas fizeram um documento dizendo assim: olha, nós não participamos dessa revolta, portanto, essas leis todas feitas contra os africanos não deviam nos caber. Porque nós não participamos disso aí. Agora, ele dizia ao mesmo tempo que grupos étnicos, ou melhor dizendo, nações africanas, que não haviam participado, como os Geijes também não participaram, não. Mas os Angolas diziam, não, os Geijes também participaram. Não tem absolutamente nenhuma evidência de que tivessem participado. E os Rauçais, que tinham feito tantas revoltas anteriores? E que era o mais numeroso grupo islamizado da Bahia naquela época. 31 foram investigados. 28 foram liberados. 28. E não se encontrou nada contra ele. A enorme maioria era de libertos. Um dos quais desaparece da documentação e depois a gente reencontra ele livre e folgado, que era o Dandará. Pois é, esse era Rauçá, esse Dandará. E disse assim: olha, durante o interrogatório, eu sou mestre muçulmano mesmo, eu ensino mesmo,
por algum mistério que eu ainda não consegui desvendar, o Elesbão do Carmo, que era o nome cristão dele, de batismo aqui, ele desaparece simplesmente dos processos, ele está para baixo. Foi embora, voou. Eu acredito que ele deva ter encontrado costas quentes de algum branco, entendeu? Que o livrou. Talvez até em troca de alguma propina, tá? Mas essas coisas não são documentadas, né? Então, os Raulsais, na verdade, que esperaríamos que tivesse uma participação robusta por causa da origem muçulmana deles, né, na África, não tomou. Tá? Estou primeiro eliminando, né, que não participou. Então, já falei que Jeje, que Angola, que eram as grandes nações da época, mais numerosas, né? Aí vem os Nagôs, tá? Nagô e Malê não são duas nações diferentes como a gente encontra, né, registrado na mídia e reportagens, etc. O Malê é especificamente o Nagô islamizado, Nagô muçulmano. A palavra vem de Imalê, que em Yorubá significa muçulmano. Como é que se pronuncia Imalê? Imalê mesmo. Então, inclusive, apenas caiu a vogal inicial, provavelmente em função deles terem sido deportados através da UME, e as palavras yorubais perdem, né, a primeira vogal, como Ogum virou Kum no Daomé. E outros exemplos, é só para entender a perda do I, né, no início do... Mas, enfim, então, eu já comecei a falar de que foram os Nagôs islamizados que organizaram a revolta de 1835. Mas inteligentes como eles eram, sabendo-se minoria, sabendo-se, inclusive, abandonados de uma certa maneira por muçulmanos Raulsais, que consideravam os malês muçulmanos de uma segunda categoria, porque não eram tão letrados, tão educados, tão eruditos quanto os Raulsais, né, que tinham aprendido diretamente com os fulanis, etc. E isso está muito claro em uma série de entrevistas feitas no meados do século XIX pelo cônsul francês. Né? As tensões entre os Raulsais e fulanis e os iorubais. Né? Eles não gostavam, chamavam de malê. Esse é outro problema. Né? As pessoas dizem, malê era um muçulmano. Na Bahia, né? Chamavam-se malês. Não era, gente. Não era. O Raulsai era muçulmi. Era assim que eles se chamavam. Muçulmi. Não chamassem eles de malê, porque eles não iam gostar. Então, tenham, né, em mente isso, que o movimento de 1835 foi planejado e desenvolvido principalmente pelos muçulmanos nagôs, que convidaram outros nagôs para entrar na refrega. Por quê? Porque eles se sabiam minoria, voltando ao que eu estava falando, e eles precisavam de corpo para se rebelar. Então, outros nagôs. A palavra de ordem que se ouviu em 1835 na rua era Viva Nagô. Não era Allahu Akbar, né, que é o grito de saudação e de levante dos muçulmanos. Eles podem até alguns, né, terem usado isso e ninguém entendeu. Mas Viva Nagô todo mundo entenderia. No entanto, eles não devem ter dito também Viva Nagô em português. Né? Enfim, temos eu queria que você... Pablo, por favor, eu queria só mostrar de onde é que vieram os nagôs, e com isso eu vou encerrar.
Eu posso também depois entrar nessa polêmica sobre a participação feminina em 1835. Daqui vieram os maleus, né? Dessa região aqui. Tudo isso aqui é o Califado de Sokoto, que foi resultado do Jihad, que começou em 1804, e em 1809 já havia formado esse vastíssimo califado, reunindo diversos reinos alçais, sob a liderança de líderes fulanis. É muito complicado, não vou entrar nisso. Mas a frase de jihad que as pessoas falam é assim. Aqui, e aqui estão os nagôs, que fala Yorubá. A palavra Yorubá não era na época utilizada para identificar todo um povo que falava essa determinada língua. Isso é um processo da segunda metade do século XIX. Então, esse povo reunido nessa região, essa região Yorubá especificamente, aqui no Daomé, com Oió, que era um grande império poderoso, tá? E que foi exatamente a decadência e queda final de Oió que promoveu a vitimização de muçulmanos de origem Yorubá que vieram parar aqui. Por quê? Porque eles se revoltaram contra o Alafim de Oió, né? Se reunindo na cidade de Ilori, onde o chefe dessa cidade tinha se rebelado contra o Alafim, porque ele não foi escolhido como tal, né? Ele achava que tinha o direito de ser de sucessão de Oió. E eles se aliaram aos Hauçais, que eram escravizados pelos Oióis, que se rebelaram, né? E que eram muçulmanos, mas ele próprio, Afonjá, nunca se converteu ao islamismo. Então tínhamos uma configuração política em Ilori durante alguns anos, que era um chefe devoto dos orixás, né? E um grupo de aliados que reunia os fulanis, que eram os jihadistas do norte, os hauçais, que eram também islamizados, e os malês, os muçulmanos yorubais, que eram uma minoria no reino de Oió. Era uma minoria. Aí o que é que acontece? Houve um golpe dos muçulmanos fulanis contra Afonjá, que foi morto a flechadas, e pouco depois os muçulmanos Yorubá, como era Afonjá, ficaram em cima do muro, e logo depois os fulanis se viraram contra eles também. Então a aliança se desfez, os fulanis viraram um grupo hegemônico, politicamente hegemônico, que até hoje domina o Emirado de Ilori, como domina toda a região, né, ao norte da Tônia. Foram exatamente esse grupo que era veja bem, isso é uma conjuntura muito específica. Isso aqui é encantador no movimento de 1835. É uma conjuntura política muito específica, atingindo um grupo muito específico, que foi deportado, escravizado através do mundo Atlântico e desembarcou aqui na Bahia. Tá? É diferente do povo de Orixá, é diferente do povo de Vodun, né? Porque esses foram deportados de lá, vitimizados pelo tráfico ao longo de décadas. Sobretudo o povo de Vodun, sobretudo os chamados Gês aqui. Foram as principais vítimas do tráfico baiano ao longo do século XVIII. Né? E ainda no início do século XIX, também, depois foi declinando e dando lugar aos Hauçais, primeiramente, as vítimas da Jihad lá em cima, e posteriormente os Nagôs, que aí foi impressionante a devastação que resultou da decadência e queda do Império de Oiô, que dominava toda essa região medieval, e muitos dos territórios vizinhos, como o próprio Daomé, Nupê, e outros, Borbu e outros. Né? Bom, então eu queria
esclarecer esse ponto, tanto em termos da origem como em termos da configuração étnica, né, do movimento de 1835, para que quando vocês saírem daqui, não digam que Malê é uma nação africana, como o grupo étnico. Tá? Malê é Nagô. E com isso, eu termino dizendo que a Revolta dos Malês teve uma influência incrível. E hoje se desdobra em assuntos e temas os mais variados. Não é só a celebração que é feita periodicamente por grupos afro, tem um que se chama Malê de Balé, que eu vi nascer, nós vimos, né? Nascer lá em Itapuã, assim, presencialmente. E escola de samba e tudo mais, mas se desdobra também em termos de resgate de memória. E muitas vezes de uma memória muito pautada. Obrigado.